Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas notícias do Timão no mercado da bola. Corinthians negocia a contratação de Bruno Spindel, ex-Flamengo, para o lugar de Fabinho Soldado. E também Savarino interessa ao Timão? Vamos acompanhar aí as últimas movimentações do Corinthians no mercado da bola. Bom, vamos para o rival, vamos falar sobre o Corinthians, porque os bastidores, esses aí, seguem quentes desde a saída de Fabinho Soldado, da direção executiva de futebol. 2 ex-flamenguistas estão na pauta lá no Timão, se liga. Opa. Nosso grito de guerra. O tetracampeonato do Corinthians e seus bastidores. Após a conquista e a premiação de 77 milhões de reais, a diretoria corintiana fechou um acordo com o meia paraguaio Matias Rojas para quitar uma dívida de 41,2 milhões com o jogador, que abriu mão de juros e impostos. Assim, o clube evita mais um transfer ban e agora foca no Santos Laguna do México, a quem deve cerca de 30 milhões de reais pela contratação do zagueiro Félix Torres, e assim voltar a ficar livre para registrar novos jogadores. Ninguém deixa o Corinthians. Eu tenho contrato com o Corinthians até 2026. E o Corinthians informa. No último dia 23, por meio de uma nota oficial, o Timão anunciou a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado. Nas redes sociais, Fabinho Soldado também se pronunciou em tom de agradecimento. Alô, fiel, tudo bem? Aqui é Fabinho Soldado. Estou passando aqui para agradecer, com o coração cheio de orgulho e de gratidão, por tudo que eu vivi com vocês, por todo o incentivo, por todo o carinho que vocês nos deram para que fosse possível conquistar essas 2 taças. Nos últimos dias, mais precisamente ainda no gramado do Maracanã, após a conquista da Copa do Brasil, o então executivo já dava mostras de que algo nos bastidores em relação ao seu trabalho não estava bem. O Corinthians precisa continuar investindo em profissionais, na estrutura física do CT e trazendo cada vez mais processos. Infelizmente, parece que o profissionalismo, em algum momento, ele atrapalha, ele incomoda. Não só a mim, mas a gente sabe daquilo que poderia ser entregue na parte esportiva. Fabinho Soldado chegou ao Corinthians no início da gestão Augusto Melo, com o mesmo discurso que saiu. A cada momento a gente está pensando em profissionalizar os setores, em crescimento do clube e certamente ali na frente já a gente vai ter... Vamos colher, né, os frutos dessa organização. Em 2 anos de Corinthians, foram 16 jogadores contratados, crises administradas e os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025. Fabinho Soldado tem negociações avançadas para ser o novo executivo de futebol do Internacional. Para o seu lugar, especulação e negociação. Marcos Braz, que levou o Remo à Série A do Campeonato Brasileiro, e Bruno Spindel, esse já conversando com o Timão. Curiosamente, assim como o Fabinho Soldado, 2 nomes ligados ao Flamengo. Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, ex-executivo de futebol do Clube Carioca. Fabinho Soldado, ex-Flamengo e agora também ex-Corinthians. Com muito carinho pelo clube que eu já estou quase 2 anos, um clube que está me proporcionando viver um momento tão especial na minha vida, de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil, de ser reconhecido como um profissional do mercado, e eu gosto muito desse clube, você vai criando um carinho. Esses dias aqui no programa eu falei, né, tem coisas que não se explica, né, principalmente quando se trata de Corinthians, né, um ano com uma crise absurda, 2 títulos. Fabinho Soldado chegou no Corinthians, eu confesso que eu deixei um pezinho atrás, achei que não fosse dar muito certo. Funcionou, o elenco pediu a permanência dele, né, na festa do título da Copa do Brasil. O Dorival gosta muito do trabalho dele, né, eles criaram uma relação muito forte ali, mas não sobreviveu ao Parque São Jorge. Chico. Esse é o problema, né, Lívia? E aí fica a questão se um novo executivo, seja o Spindel, o Marcos Braz ou qualquer outro, terá também tranquilidade para trabalhar, porque o Fabinho não teve. O clube associativo, desde a saída do Rubão, que era um vice de futebol, um diretor de futebol estatutário, tinha no Fabinho como principal representante da pasta do futebol. E isso incomoda os conselheiros. Então, a gente não sabe até que ponto essa crise política não vai continuar. Agora, o Fabinho, entre erros e acertos, eu acho que ele fez um excelente trabalho. Inclusive de blindar o elenco, de proteger o elenco nesses momentos mais caóticos do ano. E só a contratação do Hugo Souza, para mim, já
já assina como uma jornada exitosa do Fabinho no Corinthians. Mas, Gabi, você acha que o Corinthians sai atrás na organização da temporada de 2026? Porque era o soldado que estava conversando com o mercado da bola, buscando nomes, e aí fica a especulação. É Marcos Braz? É Spindel? Quem é que vem? E como o Chico bem pontuou ali, vai ter liberdade para trabalhar? Porque a política do Corinthians está complicada. Você vê mais uma vez, Lívia, como a política atrapalha, né? O planejamento de futebol. Um cara que foi campeão esse ano. Assim, um ano que termina milagrosamente de uma forma boa pro Corinthians e agora já tem turbulência de novo. De quem vai ser o cara, vai dar certo, como vai montar o time, não vai, quem vai... Então, assim, e há 2 meses, mais ou menos, um cara chegou pra mim num lugar assim e falou: "Aê, sou conselheiro do Corinthians, a gente vai derrubar o soldado." Então você vê que realmente é a política do clube, né? Soldado abatido. Soldado abatido. Né? Exatamente. Companheiros, um ótimo final de... 12,80, tá falando aqui, Savarino no Corinthians. Vamos lá, só para trazer esse pitaco rápido aqui, responder a pergunta. O Corinthians tem interesse em vários jogadores, está mapeando vários jogadores, tá? O pessoal da análise de scout lá, análise de desempenho de mercado, turma do Renan lá, que é muito competente, eles têm vários jogadores mapeados, tá? Só que não adianta avançar em negociação se você não pagar o transfer ban. E o Corinthians vai começar a carga dessa questão do transfer ban a partir da semana que vem. Ou a partir desta semana que está terminando, já é sexta, segunda-feira que vem já começa a trabalhar nessa questão do transfer ban. E aí, por exemplo, Savarino, aí depois você vai, né, fazer algum tipo de oferta, movimento e tal. Na questão do São Paulo para o Savarino não empolgou muito. Então basta ver se o Corinthians vai ter êxito na tentativa de contratação do Savarino. Mas além do Savarino, são vários jogadores mapeados, mas aí tem que ter o transfer ban livre para você poder avançar. A gente vai seguir no Corinthians, mas tem alguma coisa? Não, o chat perguntou rápido. Mas vamos seguir no Corinthians, que o pessoal tá perguntando aqui, ó, sobre o substituto do Fabinho Soldado, se é o Paulinho, se é o Spindel, a gente fala disso. Acho que o Bruno ia falar do Corinthians também, né, Bruno? Antes de entregar para vocês aí, porque eu não tenho Spindel, Paulinho, enfim, mas eu quero aproveitar o tema Corinthians que o Hernan colocou aí do Savarino, que envolve também, querendo ou não, a situação do Fabinho Soldado que foi embora por conta dessa saída, eu não vou dizer de última hora, porque enfim, já era comentado nos bastidores a saída do Fabinho Soldado, mas por conta dessa saída que o Corinthians ainda não assinou a transferência em definitivo do Maicon. No começo da semana a gente trouxe informação que deixaria de ser um empréstimo, o Corinthians contrataria em definitivo o Maicon. Tá tudo muito bem engatilhado nos bastidores. O Shakhtar segura 50% dos direitos econômicos do Maicon. O Corinthians então fica com os outros 50%, não paga nada por isso. Ele vai rescindir o contrato com o Shakhtar para assinar com o Corinthians depois por 3 temporadas, ou seja, o novo contrato do Maicon com o Corinthians de 3 anos. O Corinthians não paga nada por essa rescisão, mas o Shakhtar não abre mão daquele 1 milhão de euros por conta dos 2 últimos empréstimos. Então é uma negociação que não envolve dinheiro para contratar em definitivo, mas fica aí essa dívida pendente por conta dos 2 últimos empréstimos e prevaleceu muito Dorival Júnior querendo o Maicon e vice-versa. Então o Maicon não está oficial ainda, não está assinado, porque o Fabinho caiu e depois entrou aí as festas por conta do Natal, mas nos próximos dias, ou até mesmo nas próximas horas, o Corinthians deve resolver a situação oficialmente do Maicon, mais 3 anos de contrato. Então, o Carlos Augusto tá perguntando aqui, ó, Hernan, o Flamengo tem alguma chance de contratar o Bidon? Eu vi essa parada aí na rede social. Falaram disso? É porque o Bidon, ele foi chamado pro Jogo das Estrelas do Zico no Maracanã. O pessoal brinca nas redes sociais que todo jogador que é convidado para participar desse Jogo das Estrelas acaba parando no Flamengo. Porque o Gabigol, ele chega no Flamengo através de um convite do Zico para participar do Jogo das Estrelas. Aí associaram o Bidon, mas é só uma coisa de rede social. Mas é mais a brincadeira ali, porque aí o Bidon, vocês já contaram aqui pra gente, né, Hernan? Aí vai de 30 milhões de euros pra cima, né? Por enquanto, o valor de mercado, como bem trouxe o Bruno Andrade depois do título da Copa do Brasil, ainda passa por 15, 18 e tal. Mas, evidentemente, com a Libertadores, um ano que se projeta muito bom para o Breno Bidon no Corinthians, titular do Corinthians hoje, essa conta na próxima janela ela pode aumentar e aumentar significativamente. A ideia é essa do Corinthians, usar o moleque tá jogando muita bola, tá com muita confiança, usar ele na Libertadores, projetar numa vitrine muito maior e aí depois conseguir um valor melhor de mercado para você fazer a transferência. E assim, ó, dentro do Corinthians, isso conversando com comissão técnica, conversando com vários funcionários dentro do Corinthians, o dia a dia do Bidon, a maneira como ele se comporta, um jogador que trabalha pra caramba, treina pra caramba, é competitivo num nível hard, assim, de querer posição, é jogador que vai
brigar para estar em time de grande escalão da Europa. Quando chegar realmente, de fato, essa vez dele, esse momento dele que está se aproximando agora com os títulos que o Corinthians conquistou nessa temporada. O Hernan, em relação à saída do Fabinho Soldado, né? Tem alguma atualização, não só envolvendo o futuro do Fabinho, você contava aqui pra gente, né, que o Inter era um clube que estava de olho, mas o substituto também, o Corinthians, acho que precisa disso para encaminhar também essa questão de transfer ban e das outras contratações. O nosso João França está apurando isso, e ele tem ali as informações, né, que foram vários nomes consultados, ou pelo menos nomes que estavam lá na mesa do presidente Osmar Stabile, e um deles, que está muito forte, é o do Bruno Spindel, ex-diretor do Flamengo, né, da época campeã do Flamengo, não dessa, de gestão do presidente Pape, né, porque ele era da gestão do Landim, mas é um cara de muita força no mercado, um profissional assim muito gabaritado, um cara que transformou o Flamengo num Flamengo vencedor junto com o Marcos Braz, e é um nome dentro do Corinthians muito forte. E a questão do Fabinho pegou muita gente de surpresa, né? Porque assim, tudo caminhava para o Fabinho continuar. O Fabinho estava grandão com o título da Copa do Brasil e também o título do Campeonato Paulista. Um ano difícil, terminar com 2 títulos, o Fabinho estava muito grande lá dentro. E até pessoas muito próximas ao Fabinho, pessoas com quem o Fabinho até se abre, enfim, pede conselhos e tal, pessoas muito próximas, essas pessoas achavam que o Fabinho iria continuar, independentemente da pressão, daquela coisa da corneta do Parque São Jorge, da politicagem e tal, pelo momento do Fabinho, como ele terminou o ano no Corinthians. Só que surpreendeu muita gente, numa conversa que durou muito, foi muito rápida e muito certeira. O presidente Osmar Stabile ouviu que o Fabinho de fato, realmente não tem condições de continuar, aquela coisa toda, os jogadores queriam muito que ele continuasse, mas ele decidiu abrir mão e saiu por cima, saiu grande do Corinthians, multicampeão, e agora vai decidir o futuro. Tem o interesse do Inter, não tem proposta ainda, mas tem o interesse do Inter. Fato é que muita gente acreditava que o Fabinho fosse ficar, os jogadores queriam muito, mas o Fabinho acabou que acertou em comum acordo a saída do Corinthians. Os jogadores e a comissão. Fala, Felipe. Não, até sobre o Bruno Spindel, eu falei com uma pessoa agora cedo, que o Hernan trouxe informação, o Hernan, o João França, que tem um acerto já muito bem encaminhado. Deve ser oficializado em breve. Bruno Spindel vai ocupar o cargo do Fabinho Soldado. Como o Hernan disse, é um cara muito bem quisto no mercado, um cara que tem muitas relações, ajudou nessa reformulação do Flamengo. Então, tudo muito bem encaminhado para que ele ocupe o cargo deixado pelo Fabinho Soldado, que está na mira do Internacional, assim como o Marcos Braz, que pode deixar o Remo, é outro que está na mira do Inter, então são 2 nomes ali. Mas o Fabinho é um cara mais cotado assim, para o cargo no Colorado. Então, o Bruno perguntou aqui do Marcos Braz e se ele poderia ir para o Corinthians. A informação que a gente tem é do Spindel. Isso. Os dois trabalharam juntos, no Flamengo. Foi um dos nomes que foi especulado, né? Até o Paulinho também, que está no Mirassol. O Paulinho é um cara que a gente já falou muito aqui, ele é um cara muito bem visto nos bastidores do Corinthians, até por conta da história que ele tem no clube, mas também como dirigente. O trabalho que ele fez no Mirassol foi excelente nessa temporada. Então é um cara que está muito bem no mercado. Até o Hernan trouxe na última semana que ele tem propostas de ligas do exterior, da China. Então ele tem um nome bem cotado no Corinthians, mas ao que tudo indica, e é o que eu tenho apurado, será o Bruno Spindel. Fê, vamos lá. O que se comentou nos bastidores do Corinthians desde a saída do Fabinho Soldado? Vamos lá. Marcos Braz, Bruno Spindel, que deve fechar mesmo, como o Felipe falou. Alessandro Brito, do Botafogo, também foi um nome muito falado nos bastidores do Corinthians, que é um cara que esteve aqui no Fala Fonte, é um cara muito competente e provavelmente vai continuar até renovando seu contrato com o Botafogo. Esses nomes, além do Paulinho, esses 4 nomes foram os mais citados ali no Corinthians. E a questão do Paulinho é muito simples. Juninho, dono, gestor do Mirassol, olho no olho, papo reto, confiança, trabalho, aquela coisa de falar sempre a verdade, da palavra prevalecer, que valeu para o Guanais quando recebeu proposta do Botafogo, vale para o Paulinho agora, nesse trabalho aí que eles têm pela frente na Libertadores. Boa, então é isso daí envolvendo o Corinthians. Tem mais de Corinthians? Porque a Vanilda não tá aqui, hein? Acho que a ceia foi pesada. Mas aí a gente vê quem é quem, hein? Quem tá aqui com a gente, tem 6.500 aqui com a gente. O Hernan tá do meu lado aqui. O Corinthians negocia a contratação de Bruno Spindel, ex-Flamengo, para ser o novo diretor executivo de futebol do clube.
substituindo Fabinho Soldado. O profissional está livre no mercado desde agosto deste ano, quando deixou o clube rubro-negro. Antes de Bruno Spindel, o Corinthians sondou outros profissionais. Um dos prediletos era Alessandro Brito, do Botafogo, mas as conversas não evoluíram, sobretudo pela questão financeira. A diretoria alvinegra quer uma rápida solução no mercado para substituir Fabinho Soldado. Ele deixou o comando do departamento de futebol do Timão na última terça-feira, mas há algumas semanas já tinha sinalizado a possibilidade de sair. Spindel ganhou experiência e renome no futebol trabalhando no Flamengo. Ele estava no clube desde a gestão de Eduardo Bandeira de Melo e assumiu o protagonismo durante a administração de Rodolfo Landim, tendo sido alçado ao posto de diretor executivo em 2019. O profissional perdeu espaço no Flamengo neste ano com a chegada de José Boto. O interesse do Timão nele foi noticiado inicialmente pela Itatiaia. O Corinthians deseja contratar um profissional atualizado e experiente no mercado brasileiro, com conhecimentos jurídicos e administrativos e hábil para negociar. Osmar Stabile e seus aliados estudam a contratação de mais de um profissional, até porque junto com Fabinho Soldado pode sair alguns auxiliares dele, como o analista de mercado Renan e José Carlos de Freitas, o Zeca. A situação da dupla ainda não está definida. Por ora, eles permanecem no Timão.